Galera, amigos e amigas tricolores que estão sempre aqui com a gente, para a galera que não nos conhece, né, eu sou o Vago, esse é o canal Sodanense, né, já agradecemos aqui a sua companhia e já aproveito para pedir, né, o like e conferir se está inscrito no canal, que é muito importante para a gente também. Um vídeo rápido, né, um vídeo em meio aqui ao domingo de Páscoa, de almoçar com a família, partir para o Maracanã, mas não podia deixar de vir aqui falar com vocês sobre essa partida maravilhosa. E vamos trazer nesse vídeo aqui, né, a provável escalação do Fluminense, em quem a gente tem que ficar de olho nesse time do Vitória, falar sobre a arbitragem, o retrospecto, né, desse confronto. Tudo isso e muito mais logo após o que a gente pode chamar de um projeto de vinheta. O Fluminense pode terminar, né, a rodada na liderança do Campeonato Brasileiro, né, por conta do empate, né, do Urubu contra o Bacalhau ontem. O Fluminense precisa, né, vencer o seu jogo no Maracanã e torcer para que o Palmeiras, né, também não vença o Fortaleza lá no Castelão. Então, esse jogo ocorre, né, esse jogo entre Fortaleza e Palmeiras ocorre no mesmo horário do jogo, né, do Fluminense. E então a gente sabe que mesmo que o foco esteja na nossa vitória, né, a gente vai estar jogando ali focado no nosso time, mandando boas vibrações para que a gente consiga os 3 pontos, a arquibancada ela vai reagir, né, a qualquer coisa boa que aconteça lá no Castelão. E vamos embora para que a gente veja, ao apito final do árbitro, o Fluminense, né, no topo da tabela, no topo do campeonato. Muitos podem falar que, mas tá só no começo e tal, mas se a gente estivesse na lanterna do campeonato, ninguém ia estar considerando que era só estar no começo, então vamos embora também comemorar esse início de campeonato do Fluminense, que vem deixando o torcedor animado, e essa vitória contra o Vitória, que vai vir, né, pode colocar a gente já na liderança desde o início da competição. E é nessa pegada de Fluminense na liderança, né, nessa pegada de Fluminense seremos campeões. Vamos lá. O Fluminense recebe o Vitória no Maracanã às 18h30, né, às 6h30 da tarde, com transmissão do Premiere. E quem apita o jogo é Matheus Delgado Gandansan, né? Como vocês podem ver aí na tela. Para quem não lembra desse cidadão do apito, né, vou chamar assim, ele apitou 2 jogos do Fluminense em 2023, onde tivemos, né, as 2 vitórias. E já em 2024 foram 3 partidas, com 2 empates do Fluminense no Maracanã contra Juventude e Grêmio. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo contra o Grêmio. E a derrota para o Cruzeiro, né, no Mineirão. Lembrando que esse empate contra o Grêmio foi aquele jogo, né, onde o Fluminense estava ganhando o jogo. O cidadão do apito deu exagerados 8 minutos de acréscimo. Até cresceu mais alguns minutos durante, né, a partida ali, ao acréscimo, e a gente viu nesse período, após o tempo regulamentar, o desentendimento, né, entre Marcelo e Mano Menezes, um pênalti marcado, né, que nem cabe mais discutir se foi ou se não foi, mas um pênalti que é ok, né, dá para aceitar a marcação, e acabamos vendo, né, nossa vitória escapando ali, né? Então, a torcer para que hoje a gente possa voltar a ganhar, né, com esse senhor apitando, que ano passado a gente não conseguiu nenhuma vitória quando ele esteve à frente da arbitragem, né, nos jogos contra o Fluminense. E também vou colocar aí na tela o retrospecto do jogo, do confronto, né, contra o Vitória. Nos últimos 12 jogos a gente só tem apenas 2 vitórias e são 5 empates e 5 derrotas, né? Então, além de voltar a ganhar com a arbitragem de hoje, né, a gente também tem que acabar com esse retrospecto desfavorável. Lembrando que ano passado a gente perdeu, né, as 2 partidas para o Vitória. Então, simbora aí exorcizar esse timezinho que tá chato contra a gente. Nada melhor do que o momento atual, o Maracanã cheio, a busca pela liderança, para a gente poder colocar um verdinho aí nessa tela. E vamos embora já para a escalação? Vamos já para a provável escalação do Fluminense? A gente tem aí, ó, a provável escalação com Fábio, Samuel Xavier, Ignacio Freitas e René. Então a parte defensiva está idêntica a que jogou contra o Corinthians. E aqui na volância a gente já percebe uma sinalização de mudança, onde o Bernal, ao que parece, ao que essa provável escalação indica, não confirmou, né, não garantiu a sua vaga como titular, né, e mostra um pouco do Renato também, que ainda não optou por fazer barrações, né, ainda não tem ali o seu time definido, está dando oportunidade para todo mundo, então ele meio que torna como natural a volta de um Hércules.
Que para esse jogo eu acho até que pode ser, né? A gente vai ficar o maior tempo com a bola no pé, né? A tendência é que a gente pressione o Vitória, fique martelando, né, o Vitória ali na sua defesa. Então você contar com um jogador um pouco mais ofensivo, né, com um viés um pouco mais ofensivo do que o Bernal, não é o pior dos mundos, apesar de que eu acho que o Bernal ele já garantiu a sua vaga como titular, né, do Fluminense, mas não é isso que a gente ainda tem visto. E do meio para frente, a gente vê ali que, na verdade, né, na parte mais ofensiva do Fluminense ali, a gente vê a possibilidade do Ganso voltar ao time. O Lima que foi mal, e vou até fazer um meia-culpa com relação ao Lima. Na verdade, não meia-culpa, né? Na verdade, uma defesa do Lima, porque na escalação dele para o jogo contra o Corinthians, tinha até comentado que o fato da gente não, diferentemente do que a gente espera para hoje logo mais, contra o Corinthians, a gente não estaria próximo da área do Corinthians na maior parte do tempo do jogo, a escalação do Lima me causou um pouco de receio, porque o Lima, para mim, a gente já falou aqui inúmeras vezes, ele tem que jogar perto da área, pisando na área, ele é um meia muito mais de finalização de jogada do que de construção de jogada, e quando ele está em jogos onde exige dele uma função diferente daquela que ele está para concluir as jogadas, ele costuma ir muito abaixo, e assim foi contra o Corinthians. Então, tem aí a possibilidade da volta do Ganso. Eu acho que esse jogo é muito mais favorável ao Lima do que foi o jogo contra o Corinthians. Então, no caso de não ser o Ganso o titular, né, não começar jogando, eu preferiria ir com o Lima, né, até mesmo o Lescano, que entrou bem no finalzinho do jogo, do que com a possibilidade que também existe do Renato entrar com o Nonato. Acho que não é nada contra o Nonato, acho que é um jogador que pode ajudar o Fluminense, é importante ter no grupo, é um cara que entra e geralmente entra ajudando, né, o time, salvo em alguns momentos onde ele dá uma rateada, mas o Nonato, no geral, é um jogador importante. Mas para você jogar em casa no Maracanã e fazer opção por 3 volantes, eu acho que seria a pior das escolhas para o Renato para esse meio campo. E na frente a gente tem ali o Canóbio, né, o Ares e o Cano, não mudando o nosso trio ofensivo, né? Então, acho que com relação ao Fluminense, né, tem a manutenção aí do time, vai trocar, ou a gente vai ver um Bernal no lugar do Hércules, ou a gente vai ver o Ganso não começando jogando, e então não tem grandes mudanças, exceto se o Renato optar pelo Nonato, né? Que aí eu acho que foge um pouco do que a gente espera e gostaria para esse jogo. Então a gente pode ir para o Vitória, né? Que eu também vou trazer aqui um videozinho para evidenciar o pitaco, né, que eu darei aqui sobre esse time do Vitória. Eles começam aqui com o Lucas Arcanjo, que é o goleiro que todo mundo lembra, que o Fluminense quase fechou, na verdade fechou com o jogador, porém faltou acertar ali a parte financeira, que envolvia a troca de jogador, com o Vitória acabou não concretizando o negócio, né? Aí joga com o Claudinho na direita, o Lucas Rauta, que foi quem fez um gol de cabeça contra o Atlético Mineiro, a gente vai poder ver aí também, que sobe, né, quando o Vitória tem as bolas paradas, comum dos zagueiros subir, então ficar de olho sempre na bola aérea, marcar os zagueiros adversários é uma regra, né? A gente tem que sempre ver que geralmente são os jogadores mais altos dos times. Sua dupla de zaga com o Zé Marques, o Jamerson, e aqui na volância tem o Baralhas e o Ricardo Heiler. E o Baralhas eu já vou apontar aqui, né? Volante ex-volante do Atlético Goianiense, prestado aí ao Vitória. Então, vindo do Atlético Goianiense, acho que vale a gente ter um pouquinho de cuidado, né? Que a zica daí vem brava. E do meio para frente, o Vitória vem com o Mateuzinho, que eu acho que é o jogador mais habilidoso ali desse time. Conta com o Eric pela direita, que é o puxador de contra-ataque, né? Podemos dizer assim, desse time. O Vitória que deve jogar muito retraído, esperando o Fluminense dar um mole para poder encaixar algum contra-ataque. É bem provável que busque, né, esse Eric para poder tentar chegar ao gol do Fluminense. Na esquerda tem o Gustavo Mosquito e na frente o Janderson, que é o centroavante, é o jogador que eles buscam, né, na área o tempo inteiro. Então é muito importante que o Fluminense fique de olho, né, na zica do Baralhas, né, na qualidade que o Mateuzinho tem, a velocidade que tem, a habilidade que ele tem para conduzir esse meio campo do Vitória, as puxadas de contra-ataque, né, que muitas das vezes são feitas pelo Eric, e o centroavante deles, o Janderson, né. O Lucas Arcanjo vem sendo, né, o destaque do Vitória, tem grandes defesas, a gente vai poder ver também algumas delas no videozinho que eu vou soltar daqui a pouco, e também todas essas possibilidades ofensivas que o Vitória tem.
Beleza? Então eu vou soltar o videozinho aí para a gente poder ver e a gente vai comentando as jogadas. Aqui a gente já vê um contra-ataque do time do Vitória, né, sendo puxado com bastante velocidade pelo Eric pela direita, onde ele chega na próxima linha de fundo e já busca o cruzamento para o centroavante Janderson, que cabeceia mal e ela vai para fora, mas uma boa oportunidade construída aí pelo time do Vitória. Aqui a gente já tem um outro ataque do Vitória, onde o goleiro fez boa defesa e ela sobra no meio, né, para o Janderson, que não consegue chegar inteiro para finalizar e perde mais uma boa oportunidade. Aqui a gente vai ver em sequência, né, duas grandes defesas do goleiro do Vitória, o Arcanjo, que vem sendo aí o principal destaque do time baiano, que no jogo contra o Galo, né, e já começa com o Lucas Arcanjo fazendo uma grande defesa, finalização difícil para o goleiro, né, o Hulk bate muito forte, cruzado, rasteiro, e ele consegue fazer essa defesa. Agora uma jogada que o Janderson sobe, né, pela esquerda e busca o cruzamento pro Janderson também, que não alcança direito a bola, né, só resvala nela e ela sobra pro Eric, que dá um balaço por cima do gol. Aqui a gente pode ver, né, o Vitória batendo escanteio curto, né, numa jogada ensaiada, por isso que o Walter tá na área e consegue fazer aqui a triangulação para poder fazer o cruzamento perfeito para a cabeçada no primeiro gol do Vitória na partida. Aí tem o gol do Atlético, né, que mostra que quando a fase não é boa, né, toma esse gol de todo jeito, né. O Vitória ganhou do Fortaleza, né, no meio de semana, quando o Fluminense ganhou do Corinthians, deu uma espantada na zica, mas a gente espera que o Vitória mantenha aí o, o chama-gol que estava o time até esse confronto do meio de semana. Aqui a gente consegue ver, né, mais um ataque em velocidade do time do Vitória, puxado pelo Mateuzinho. Ele consegue fazer, né, a tabela, recebe na frente, finaliza, o goleiro defende, mas no rebote ele coloca o Vitória em vantagem no placar. E esse lance é o padrão, né, que a gente espera hoje ver no Vitória, um chama-gol, que o Fluminense tenha, também consiga fazer os gols de qualquer jeito, seja construído, seja não construído, mas aqui a gente consegue, né, ver mais um lance de uma infelicidade do Vitória, né? O Arcanjo sai um pouco esquisito ali, jogando essa bola para o meio da área. Depois, né, mais um bate-rebate, mais bola desviada. O Arcanjo tenta fazer uma acrobacia para tentar tirar ela, mas a bola já tinha entrado e o Atlético Mineiro consegue um empate. E aqui, né, tem já, depois do jogo empatado, o Atlético buscando a virada em casa. Então, se alguém estava cogitando criticar o Arcanjo, tá aí uma defesaça que segurou o empate, o primeiro ponto do Vitória no campeonato. Já contra o Fortaleza, né, já começa também uma boa defesa do Arcanjo, né, apesar da bola ter vindo em cima dele, foi de muito perto, e ele consegue ali evitar o que seria o primeiro gol do time do Fortaleza. Aqui a gente tem mais uma boa jogada proporcionada, né, pelo Mateuzinho, que termina com um chutaço pro gol ali. Importante cuidar também da nossa intermediária para evitar o chute de média e longa distância. E essa talvez seja a defesa mais espetacular, né, do Arcanjo. Impressionante, foi quase que na gaveta buscar essa bola. Realmente vive uma fase muito boa o goleiro, que vai acabar hoje essa boa fase. Aqui a gente tem, né, o primeiro gol do Vitória, jogada do Eric pela direita, faz o corte no zagueiro e cruza na medida para o Janderson fazer 1-0 Vitória no jogo. Aí tem um gol de empate do Fortaleza, né, que eu coloquei nesse vídeo só para fazer raiva, né, pra gente lembrar de um lance bem parecido, protagonizado pelo Diogo Barbosa, que ele infelizmente não teve a felicidade de fazer o gol como ele fez nessa jogada. Como diz o Emiliano, né, Diogo Barbosa foi responsável por tirar, né, alguns anos de vida dele por conta de ter perdido esse gol e feito a gente decidir nossa Libertadores, nosso título da Libertadores, né, na prorrogação. E indo para os dois últimos lances, né, que eu separei para a gente poder mapear bem esse time do Vitória. Uma boa jogada pela esquerda aqui, o Mateuzinho mostrando, né, a capacidade dele, a velocidade dele, a capacidade dele de pisar na área e também tá ali para poder finalizar e concluir, né, as jogadas e não só construir. Por fim, mais uma defesaça do Arcanjo, garantindo aí a primeira vitória do time do Vitória no Campeonato Brasileiro. Espero aí ter conseguido zicar o suficiente, né, o time do Vitória, né? Então, é isso, né? O Vitória que começou mal ali o campeonato, vinha sendo muito questionado pela sua torcida, né? Um time limitado, né? Obviamente que tem suas limitações, mas vem apresentando uma melhora, né? 3 jogos sem perder, teve 2 empates fora de casa, um pela Sul-Americana e o outro pelo Campeonato Brasileiro, né? Contra o Defensa e Justiça,
o 0-0 lá, e o 2-2 contra o Atlético Mineiro também, além da vitória que teve sobre o Fortaleza no meio de semana, e então eles vêm ali com um pouco mais de moral e confiança para enfrentar o Fluminense, mas é claro que a gente vai interromper essa possível melhora, né, do Vitória. Lembrando que a gente deve ter em torno de 25 mil pessoas no Maracanã hoje. Eu esperava um pouco mais do público, mas é o domingão de Páscoa aí, né? Muita gente não conseguindo, talvez, se desvencilhar. Mas é isso. Eu vou nessa aqui, vou almoçar com a minha família aqui o mais rápido possível para poder partir para o Maracanã e que seja um dia, né, de um chocolate bem saboroso para nós tricolores, né, e com a liderança do campeonato. Valeu? Seremos campeões, galera. Tamo junto. Um abraço.